Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez nesta casinha de luz e de caridade. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Carlos César, sou tarefeiro da Casa Obreiros da Caridade e na noite de hoje temos a palestra com o tema Estufas Psíquicas da Depressão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e o livro de Hermance du Fox, capítulo 25. Desculpa, capítulo 5. Vamos lá. O tema desta palestra hoje, meus irmãos, ele reflete muito pelo que nós estamos passando neste momento, no planeta Terra, o momento que cada um tem no coração. E eu andei estudando sobre o tema e vi algumas partes muito interessantes, a qual nós vamos estar expondo aí para vocês. Eu vou aqui pegar uma leitura, tá? Depressão. O que é a depressão? Condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma, depois de milênios nos labirintos da ilusão. A depressão, meus irmãos, é um mal que assola o planeta Terra hoje muito, muito, muito mais do que nós imaginamos. Nós vemos estudos com números assustadores que falam sobre este mal do nosso século. Sobre o que a Hermance du Fox coloca para nós, na nossa vida, nós temos no nosso dia a dia pontos que vão culminando para que nós nos coloquemos em estufas psíquicas. Eu peguei alguns itens aqui só para nós salientarmos. Vamos lá. Ela coloca cerca de 30 itens, tá? E eu tenho certeza que pelo menos um ou dois, todos os dias, nós passamos por eles. Eu vou pegar aqui 5 que eu peguei aleatoriamente. O desânimo no cumprimento do dever, o desencanto com os amigos, o apego a fatos passados, a desistência de ser feliz, a decisão de não perdoar. O que ela quer dizer com tudo isso? Que no passar dos nossos dias, nós vamos pegando certos itens como esses, por exemplo, vamos pegar aqui a decisão de não perdoar. E isso vai culminando com a nossa energia positiva. O porquê disso? Porque quando a gente não perdoa o nosso irmão, nós ficamos com um sentimento negativo, nós guardamos, querendo ou não, aquela mágoa, aquele rancor, e isso automaticamente vai fazendo com que as energias negativas adentrem entre nós e que nós começamos então a criar essas estufas psíquicas dentro do nosso ser. Conforme eu falei, cerca de 30 itens mais ou menos. Então, o nosso dia ele é composto de altos e baixos, né? De repente, em um momento nós estamos felizes, em outros momentos mais ou menos, em outros momentos a gente está triste. E isso vai juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E de repente, nós estamos dentro dessa estufa, iniciando uma depressão. Eu falo desses itens porque eles têm muito a ver com o nosso dia a dia. Eu dei 5 exemplos aqui que às vezes, como eu sempre falo, né, se nós observarmos no nosso dia a dia, nós vamos ter praticamente oportunidades de analisar o que nós fizemos de certo, errado no final do dia e tirarmos a nossa conclusão. Então eu tenho certeza que esses itens acontecem muito e às vezes a gente passa despercebido por tudo isso, né? E isso vai fazendo com que nós vamos juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e tal, e de repente a gente vai dando margem para que fiquemos deprimidos. Conforme eu falei, isso é natural no nosso dia a dia. É uma doença que assola milhões de irmãos. Mas nós temos que olhar pelo lado espiritual que quando a gente entra numa depressão, a gente pega e atrai muita energia negativa. Aquele ânimo de viver, a felicidade, o sorriso, as coisas simples do dia a dia, elas perdem o sentido.
A depressão ela é muito forte. Ela vai chegando devagarzinho, devagarzinho, vai se instalando, a gente vai se encolhendo no nosso mundo, na nossa estufa, e vai, de repente ela toma conta. Então nós temos que ficar ligados em tudo isso para que esta energia negativa da depressão não tome conta da gente. São vários os exemplos, conforme eu falei aqui. E se nós formos realmente ficarmos atentos, nós vamos ver que tudo isso faz muito parte do nosso dia a dia. Porque hoje, no nosso planeta de provas e expiações, nós passamos muito mais por momentos de dificuldades, de simplicidades, de tristezas, do que momentos felizes. Por que tudo isso? Porque nós estamos rodeados, infelizmente, dessa energia negativa. E uma outra coisa também que nos assola muito, o nosso egoísmo, né? Porque quando nós estamos fechados, nós não queremos saber de nada. Nós não queremos que as pessoas se acheguem a nós. Conforme eu falei, são percepções de que a depressão já está tomando conta. E é muito simples, meus irmãos, nós enxergarmos uma pessoa que está tendo esses pontos que eu falei. Talvez no nosso dia a dia, na nossa vida corrida, a gente não pense nisso, mas é um alerta que nós temos que ter para conosco e para o nosso irmão. Então todos esses pontos eles devem ser analisados para que nós não caiamos neles. Eu sei que a vida cotidiana ela é muito difícil hoje. Sabemos, o nosso planeta passa por provas e expiações, mas nós temos que cuidar de nós. Nós temos que nos amar. E qual que é a melhor receita para tudo isso? A nossa reforma íntima. O nosso amor, o nosso carinho dentro de nós para nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque se nós nos amarmos, formos felizes, nós não vamos conseguir chegar a esse ponto da depressão. Ela faz parte de um longo caminho. No nosso planeta de provas e expiações, ela é muito viva hoje em dia. Então, nós temos que tomar essas lições e colocá-las em prática. Conforme eu falei, se nós formos nos atentar realmente e olhar depois nesse livro da Irmã do Fox, ali no capítulo, se não me engano, capítulo 5, ela vai falar que essas estufas elas são criadas por nós mesmos, porque é uma fuga da nossa realidade. Porque nós ainda somos tomados pelo orgulho e pelo egoísmo, e tudo isso não nos deixa ver o amor e o carinho que existe ao nosso redor. Nós ainda decidimos ir pelo egoísmo e pelo orgulho da seguinte maneira, de não aceitar que a vida está nos dando um chacoalhão. É claro, ainda somos pessoas que estamos em progressão espiritual, na nossa reforma íntima neste momento, neste planeta. Então, poxa vida, como eu costumo falar, temos que fazer os nossos exercícios pequenininhos, temos que tomar conta do nosso coração, da nossa felicidade. Se estamos em dificuldades de falar, de entender, de compreender, de sentir, de tudo isso que a gente passa no nosso dia a dia, vamos nos acolher um pouquinho antes de dormir e fazer a oração. A oração de agradecimento, a oração para que o anjo da guarda do Mestre Jesus possa vir ao nosso encontro. Nós, às vezes, não percebemos essa simplicidade desse ato, né? De nos entregarmos, de irmos de braços abertos, pedir ajuda. Os nossos anjos da guarda estão ao nosso lado. E eu tenho certeza que eles ficarão muito felizes se nós formos até eles com simplicidade e humildade. Mas temos que fazer isso, meus irmãos, antes de que tudo isso aconteça. Antes de que nós, para nós mesmos, criarmos essas estufas psíquicas, que com certeza vão nos enquadrar. E depois que acontece isso, fica muito difícil, né? Nós sairmos. Vamos ter que ter muita força de vontade, muita fé,
muito amor dentro do nosso coração, muita resistência, muito esforço para chegarmos à nossa naturalidade, que é a felicidade. Essas estufas, elas estão em todos os lugares, sendo armadilhas que aquele que não tem fé, não tem o amor e o carinho do Mestre Jesus em seu coração, com certeza vai cair. Nossa, Carlos, mas eu sou uma pessoa tão de fé, eu acredito tanto no Mestre Jesus. Eu sei, mas nós não somos perfeitos ainda. E com certeza vamos tropeçar, vamos cair. Por isso que eu falo que quando nós temos a oportunidade de orar, de nos fortalecer, tudo isso vai nos ajudar a não cairmos. Não cairmos nesses espacinhos, nessas estufas que acontecem a todo momento. Mas de repente possamos ficar deprimidos por uma doença, por um fato que aconteceu com um familiar, por um momento difícil que estamos passando hoje, é compreensível, porque nós ainda não estamos preparados para isso. O que eu faço aqui hoje é aconselhar a cada um de nós, a mim mesmo também. Já fui deprimido durante muito tempo, passei por tudo isso que nós estamos falando hoje, mas graças ao bom Pai, nós vamos aprendendo pouquinho por pouquinho na nossa jornada. Talvez fique deprimido em algum momento para frente, mas os momentos que nós passamos lá atrás serviram de ensinamentos, de prestarmos atenção em nós mesmos, para que não caiamos nessas armadilhas. Eu tenho aqui as palavras em relação ao tema de hoje. Consciência tranquila e prazer de viver. A maior conquista das pessoas livres e felizes. Falando sobre essas palavras, a nossa consciência é ela que nos rege. Então, quando nós estivermos em algum momento desse, ou em algum caindo um pouquinho em alguma dessas armadilhas aqui que eu falei, vamos pegar outra aqui, a desistência de ser feliz. Opa, temos que acordar, sair desse pensamento negativo, dessa vibração negativa, para irmos ao encontro da felicidade, da consciência de que nós temos um Pai que é de infinita bondade e um Mestre Jesus que nos acompanha todos os dias, que nos dá tanto amor, tanto carinho, e às vezes nós, na nossa ignorância, no nosso egoísmo, nos trancamos em nosso coração e caímos na depressão. É normal tudo isso. Mas o remédio é esse. É a felicidade, é o amor, é o carinho que nós temos que ter em relação a Jesus. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, Ele não nos abandona um segundo sequer. O nosso anjo da guarda fica do nosso lado 24 horas por dia. Quando estamos em pensamentos negativos, Ele está ali nos auxiliando, mas quando estamos lá no fundo, sem esperança, sem auxílio, sem nada. Auxílio nós temos, nós pensamos que não temos, mas nós temos tudo. Temos essa alegria de viver. A nossa consciência é onde nós guardamos tudo, tudo, tudo. E ela nos alerta, com certeza. Paremos no final da noite, analisemos o nosso dia, o que fizemos de certo, de errado, o que fizemos de bom para o nosso próximo, o que fizemos de bom para nós mesmos. É nessas análises que nós vamos conseguir descobrir essas armadilhas que eu falei para você, o desânimo no cumprimento do dever. No dever do quê? No dever do meu trabalho material, do meu dia a dia, no meu esforço de ser feliz, o dever do cumprimento de ver a minha família. Nós não podemos nos desgarrar de tudo isso. São pontos que nós vamos passar por toda a nossa vida. E conforme eu falei, se no final da noite nós fizermos o nosso exercício, como eu falo sempre, um exercício pequenininho, simples, porque é através dessa simplicidade que nós vamos chegar a correções maiores para nós. Nos analisemos e vamos ver. Poxa vida, eu errei daquele jeito. Caramba, me deixou triste, me deixou assim, assado. É verdade, né? Eu não podia ter feito aquilo. Eu caí em uma armadilha.
numa estufa que está me prendendo, que está me deixando cada vez mais triste. Poxa, eu não posso mais ficar desse jeito, né? Vou fazer uma oração para que eu possa passar por isso, né? Para que eu possa me melhorar, refletir e não cair mais, não errar mais nisso. Olhem só os exemplos que nós temos na vida. Todos os dias, a cada segundo, nós passamos por provações. Uma provação grande, acordar e não fazer a nossa oração de agradecimento. Ir dormir e não agradecer que tivemos um grande dia. A nossa família, o nosso trabalho, as vicissitudes da vida. Nós temos as ferramentas para tratar tudo isso melhor e não deixarmos nos cair nessas estufas que nós criamos para nós mesmos. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que tudo isso que nós passamos neste planeta, neste momento, já estava escrito. Nossa, Carlos, mas já estava escrito? Sim. Nós que conhecemos a doutrina de Kardec, o kardecismo, que estudamos, nesses momentos nós recebemos tantas mensagens falando que tudo isso estava escrito ali na nossa carta encarnatória, que nós íamos passar por momentos delicados como hoje. Mais alguns pontos que nós temos que analisar. E eu tenho certeza que se nós formos no fundo do nosso coração, nós temos a nossa centelha divina plantada pelo nosso Pai, nós vamos encontrar ali o aconchego, o amor e o carinho, a bondade de Jesus para passarmos por esses momentos. Está sendo difícil? Eu sei. Neste momento, o mundo inteiro está passando por momentos idênticos. Não tem como fugir. Exercícios que nós temos que fazer? Sim. Para que não caiamos nessas armadilhas e futuramente numa depressão que é o mal do nosso século. Os números são incríveis e nós não podemos fazer parte disso. Nós que estamos ligados a uma ciência, filosofia e religião, como o kardecismo nos dá, nós temos que ter a consciência de que tudo isso já estava escrito. Não é verdade? Cair numa depressão é natural, mas nós temos que sair dela. Temos as ferramentas conforme eu falei. Não vamos nos deixar cair, meus irmãos. Sejamos fortes neste momento. Quantas mensagens nós recebemos do plano maior, falando sobre tudo isso que está acontecendo. E eu tenho certeza que milhões e milhões de pessoas estão cada um dentro da sua estufa psíquica, que criaram para si mesmo. Não é o momento, meus irmãos, não vamos colocar a culpa naquilo que é fora da gente. Porque tudo isso está dentro de nós. E o remédio também está ali. O remédio do amor, do carinho, da felicidade. São momentos de crescimento moral e espiritual. A depressão, ela hoje faz parte do nosso planeta. Mas nós temos que prestar atenção em nós, em nossos familiares, em nossos amigos que estão ao nosso lado. Estender a mão, um gesto. Pare para analisar, sejamos mais atentos a tudo isso e podemos ajudar. Podemos doar uma oração, conforme eu falei, um gesto, um aconchego, tentar entender, tentar se achegar. Sabemos que é muito difícil você chegar até uma pessoa deprimida. Tudo bem? Ele está no momento dele. Nós podemos ajudar numa oração, conforme eu falei. Então todos esses exercícios que nós vemos no nosso dia a dia, essas oportunidades, poxa vida, aquilo que eu falei, eu tenho que fazer a minha oração à noite, refletir em tudo aquilo que eu errei, aquilo que eu acertei, são coisas simples, são ferramentas.
Quem me conhece, né, desta casinha onde nós estamos hoje nesta palestra, sabe que há tempos atrás eu falei do exercício de atravessar o farol quando o homenzinho está verde para o pedestre. Esse é um exemplo bem didático. Façamos esse exercício. Vamos ver como que nós nos sentimos. Fora outros tantos que eu falei aqui, tantos que a gente passa desapercebido, tantas coisas que a gente, no nosso dia a dia, a gente tem oportunidade e não consegue enxergar. Aí vai passando, vai passando, vai passando, o mundo atropelando um ao outro, nós na nossa correria no dia a dia, e vai, e caímos em sentimentos negativos. Não é, meus irmãos? Com muito amor, com muito carinho, né? Nós temos que fazer essa reflexão, esses exercícios, para que possamos ser pessoas melhores. Conforme eu falei, amar a si mesmo, ter em nosso coração o nosso amor, encontrar essa centelha divina que brilha dentro de nós. E é tão bom quando a gente descobre. Saber que o Mestre Jesus abraça o planeta Terra todos os dias, assinar para Ele na nossa oração. Fazer a nossa parte. As ferramentas, conforme eu falei, elas existem. Às vezes, na nossa correria, não enxergamos nada disso. Esse exercício que eu falei de iniciar com uma oração e no final da noite com uma oração de agradecimento é muito importante. Porque a oração do dia ele vai nos blindar de energia positiva para que nós não caiamos em certas armadilhas. Dentre essas que eu falei, mais ou menos no livro da irmã Cido Fox tem 30, mais de 30. E conforme eu falei, eu tenho certeza que nós passamos por algumas delas mais de uma vez ao dia. Estamos cercados dessas armadilhas, de estufas que nós criamos para nós mesmos. Caímos em nossas próprias armadilhas, porque ainda não temos a consciência de refletir no nosso bem, no nosso amor. O nosso espírito, ele quer ir para planos maiores. Às vezes, quando a gente sente aquela tristeza chegando na gente, vamos dormir assim meio abalados. É o nosso espírito que à noite e quer fugir para planetas melhores, sendo melhor para se viver. Nós vamos chegar lá, vamos ser espíritos de luz. Então, essa tristeza ela não pode se apoderar da gente, porque faz parte da nossa rotina. Faz parte deste momento de provas e expiações que estamos passando. E nós sabemos que isso é uma transição que já está ocorrendo. Olha só o que aconteceu conosco nesse exato momento no nosso planeta. Aquela correria, aquela agitação louca, tudo isso, ninguém amando, ninguém pensando, todo mundo correndo. Puf, parou. Rico, pobre, todos aqueles que nós pensamos, sem distinção. Não sobrou um. O planeta inteirinho parou. Vamos olhar pelo aprendizado de resgate, de resgate de estarmos em momentos que nós não conseguíamos ver. Mas também aquilo que eu falei. Momento propício para que as estufas que nós criamos para nós mesmos cheguem até nós e façamos que caiamos em depressão. Não podemos deixar que isso aconteça. Olha o Mestre Jesus, meus irmãos. Quantas palavras Ele nos dá nesse momento através desses benfeitores que estão no plano maior, de força, de amor, de esforço. Cada um que cai em uma depressão é um momento dele. É a vida falando, querendo o resgate de algo que nós fizemos. Seja através de uma doença, conforme eu falei, de um fato familiar, do nosso dia a dia. São vários os exemplos. Muitos, conforme eu falei, muitas estufas psíquicas. Um momento propício para refletirmos.
Parou tudo, tudo, tudo. Momento de nós refletirmos, de ficarmos bem, de orarmos, de agradecer, porque eu tenho certeza que nós vamos passar por isso. De um jeito ou de outro, não importa, meus irmãos. Encarnados ou desencarnados, vai ser o nosso momento de cada um refletir dentro de si. De cada um não se deixar cair nessas armadilhas que eu falei. Oh, meus irmãos, quanto amor, quanto carinho nós temos e ainda não conhecemos, não sabemos. O plano maior nos dá isso todos os dias. Mas este momento é propício para isso. Olha, não tem como mais ir ao centro. Poxa vida, vamos fazer uma palestra virtual? Todo mundo se virando, todo mundo querendo melhorar, todo mundo tentando algo diferente. Com amor e carinho no nosso coração, meus irmãos. Fica então esta reflexão para não cairmos nessas armadilhas que estão no nosso dia a dia e que culminam em uma depressão. A ferramenta, o Evangelho no lar, a oração, se entregar ao Mestre Jesus com muito amor, com muito carinho. Sermos pessoas melhores dentro de nós para nós mesmos, na nossa reforma íntima. Poxa vida, conforme eu falei, a decisão de não perdoar, pronto. Já fiquei com energia negativa quando eu não perdoo, fiquei com aquele fel, com aquela mágoa. Exercícios da nossa reforma íntima. Vamos pegar este momento que estamos assim trancados dentro de nós para refletir sobre tudo isso. O planeta está melhor. Nossa, Carlos, numa pandemia você falando isso? Sim. A camada de ozônio que tinha buraco de milhões de quilômetros está se recuperando. O ar melhorou no nosso planeta Terra. E nós só falando em momentos difíceis. Está dentro da nossa natureza, né? Mas temos que perceber, meus irmãos, que nós somos alegria, conforme eu falei aqui, consciência tranquila e prazer de viver, a maior conquista das pessoas livres e felizes. Nós somos livres. Nós temos o nosso livre-arbítrio de buscar a nossa felicidade ou infelicidade, de buscar as armadilhas, as estufas, ou fazer uma oração e agradecer, de abraçar, de vibrar para o planeta nesta noite, nesses dias em que estamos presos dentro de nós mesmos. Psicologicamente eu estou falando. Porque não podemos sair de casa, difícil. Então vamos refletir, vamos abraçar este momento, vamos nos amar de coração. Conforme eu falei, temos muitas ferramentas. Mas aquela do homenzinho, quando está verde ali, ou quando ele está vermelho e você passa e atravessa o farol, tentem fazer esse exercício. Ah, Carlos, você está de sacanagem comigo, né? Está de brincadeira. Mas é verdade, é uma coisa tão simples que pega e veja. Pare num farol que está vermelho para o pedestre e veja quantas pessoas atravessam ali e quanto é difícil você ficar ali naquele momento e esperar o sinalzinho do homem verde para você caminhar. Ah, mas isso não tem nada a ver com o tema da noite, estufas psíquicas da depressão. Você está errando contra si mesmo. E tudo aquilo que eu falei são erros que nós causamos a nós mesmos, que vai se transformar em estufas e que vai nos cair em depressão. Simples. Só que às vezes nós não enxergamos, não é? Conforme eu falei, estava tudo aquela agitação, parou. Paremos, analisemos o nosso coração. O Mestre Jesus abraça o planeta Terra todos os dias e com ele vem essa energia do sol, da noite, da vida, da alegria, da felicidade. Este momento é nosso, meus irmãos. É muito importante para nós.
Porque eu tenho certeza que quando passarmos por tudo isso, vamos estar melhores, mais fortalecidos. Mas aqueles que fizeram a sua tarefa de casa, aqueles que leram, que fizeram a oração, aqueles que estavam em depressão, que escutam essa palestra, outras palestras também, eu tenho certeza que vão sair fortalecidos. Cada um tem o seu momento. O planeta está no seu momento. Então, nós todos juntos vamos agradecer cada vez mais ao Mestre Jesus, porque nós pedimos na nossa carta reencarnatória, meus irmãos. E não podemos fugir, né, de uma promessa que nós fizemos. Sejamos fortes com amor, carinho, caridade para nós mesmos e para o nosso irmão, para que possamos juntos sermos pessoas melhores e não cairmos mais nessas armadilhas, estufas psíquicas que criamos para nós mesmos. A ferramenta, a palestra dessa noite, a qual eu agradeço muito o amor e carinho de todos vocês. Agradeço ao Mestre Jesus, a esses iluminados e benfeitores que estão aqui ao meu lado, pela oportunidade de ser o primeiro a ouvir as minhas palavras, de agradecer, de refletir na noite de hoje e em todos os dias seguintes, e saber que nós somos amados pelo Mestre Jesus. Obrigado, fiquem todos muito bem, um abraço em seus corações. Tchau, tchau.